Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, né? Com a minha família, graças a Deus, tá todo mundo bem. Nessa manhã, né? É uma manhã maravilhosa, é sexta-feira, né? Já chegando o final de semana. E eu tenho uma palavra para vocês hoje, né? Eu tenho uma palavra que vai encher os corações de você, né? Durante o final de semana, para vocês refletir, né? Para vocês pensar, né? Mais em Deus, pensar no que está por vir, o que não está por vir, porque nós sabemos que tudo está por vir, né? Jesus está bem pertinho de voltar à Terra. E o que ele quer é que a gente reflita nele, né? Ele quer que a gente se engaje nele. Ele quer que a gente estude a Bíblia, né? Bastante, né? E pregar, né? Para as pessoas, ensinar a verdade, sabe? Gente, tem uma história de Jesus, né? Que Jesus, ele vai a um lugar deserto, né? Sempre Jesus, ele gostava de ter ali sozinho, né? Orando, em comunhão com Deus, jejuando, né? Mas Jesus, ele saiu, né, para um lugar deserto, sabe? Um lugar deserto, né? E as multidões, aquelas pessoas, né? Aquelas multidões procuravam Jesus, né? E aí, quando eles encontraram Jesus, quando aquelas multidões encontraram Jesus, né? Ficaram junto dele e estava ali para que não os deixasse, né? Eles queriam ficar perto de Jesus. Eles não queriam que Jesus deixasse ele, mas Jesus ele queria ter um momento dele só com Cristo, mas quando as multidões saíram à procura dele, ele ficou ali, né? Pregando para aquelas multidões. Então, Deus disse assim, olha, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino, né? Ele disse, gente, eu tenho que anunciar o evangelho do reino, eu tenho que anunciar, eu tenho que pregar que o meu pai, né, vai voltar, né? Então, Deus, ele deixou a missão para Jesus aqui na terra, para quê? Para ele pregar o evangelho não só num lugar só, certo? É tão provável que Jesus, ele não pregava só num lugar, certo? Ele ia para várias cidades, né? E ele disse para aquela multidão, olha, eu não posso ter só aqui, né? Eu tenho que ir para outra cidade anunciar o evangelho do reino de Deus, do reino do meu pai, né? Então também outras cidades que ele tinha que andar, né? Pois para isso que eu fui enviado. Ele disse, olha, por isso que eu fui enviado, é mandado do meu pai, né, que é de Deus, para eu anunciar o evangelho, para o evangelho não ficar só numa cidade. Então Jesus, ele andava em cidade em cidade, né, pregando o evangelho nas sinagogas, né, da Judéia. Ele gostava de ir sempre nas sinagogas, né, no lugar que ele chegava, na cidade que ele chegava. Nessa época, irmão, não tinha igreja. A igreja, né, era assim uma sinagoga, quer dizer, templo, né? Era uma sinagoga. E ali ele tinha que pregar o evangelho. Ele tinha que anunciar o evangelho de Deus. Que ele disse, olha, eu tenho que anunciar o evangelho de meu pai, né? O reino de Deus que está por vir. Então, irmão, para nós hoje, nós não podemos ficar só num lugar só. Né? A gente tem que sair em cidade e cidade também pregando o evangelho. Assim como Jesus disse para os seus discípulos que eles pregassem o evangelho, né? Fosse e pregasse o evangelho a todas as nações. Então, ele não quis dizer que foi só num lugar só. Né? Ele quis dizer que o seu discípulo tivesse que se espalhar, né? Para pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, Jesus também, ele saía aqueles momentos dele, para um lugar deserto, outra cidade, para ele pregar o evangelho, certo? Então Jesus, ele disse, olha, eu tinha que pregar o evangelho para outras pessoas, em outras cidades. Ele não queria ficar só ali, mas as multidões, muito ali atentas, e que eles queriam ouvir também a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam necessitadas de ouvir a palavra de Deus, certo? Hoje também nós se sentimos necessitados, irmão, de ouvir a palavra de Deus.
Às vezes, a gente também sai, né, para pregar o evangelho em outros cantos, que a gente saímos também, nós aqui do Choró, nós saímos também para ir para outros cantos pregar o evangelho, né? E aí, tem pessoas necessitadas para ouvir a palavra de Deus, né? Tem pessoas necessitadas que querem ouvir a palavra de Deus. Muitos não conhecem, por isso que Deus disse que tinha que ir em outras cidades, né, pregar o evangelho. Porque muitas pessoas tinham que conhecer que o reino de Deus estava próximo, né? Que Jesus disse que ele foi enviado pelo Pai dele, né? Para cumprir essa missão de pregar o quê? O evangelho. Amém? Então Jesus, ele foi para esse lugar deserto e as multidões andavam atrás dele, queriam ouvir mais da palavra. E ele disse para aquelas multidões: gente, eu tenho que sair para outra cidade para pregar o evangelho, por isso que eu fui enviado de meu Pai, de Deus, para mim pregar o evangelho em outra cidade. Então, nós não possamos ficar só aqui, né, num lugar só. Nós temos que sair para pregar o evangelho em outras cidades. Tem outras cidades aí que conhece a Deus, mas não conhece a verdade. Então, nós temos que sair para outros lugares vizinhos. Tem o quê? Tem o Cruzeiro, né? Tem aqui Itapeí, tem... mas se diz aqui Cutia, esses lugares mais próximos que tem como a gente ir, né? Tem aqui Vaquejador, né? Esses lados aqui do Vaquejador, a gente já estamos indo para lá, né? Tem os nossos outros irmãos, meu esposo, os outros irmãos que já estão indo para lá. Então, Deus diz, olha, o evangelho não tem que ser prego só aqui, não. Eu tenho que sair para pregar em outros cantos. Então, nessa manhã, irmão, que nós possamos fazer o que Deus manda. Nós temos que sair para pregar o evangelho em outros cantos. As ovelhas daqui já estão bem alimentadas, né? Então, basta só as pessoas dar um passo para Deus. Porque hoje a maioria das pessoas já conhece a verdade, né? Então, nós temos que sair para outro canto pregar o evangelho de Deus. Amém? Nessa manhã, que é a palavra, né, para vocês, de alegria, a palavra de Deus traz paz, né? Traz tranquilidade para a gente, né? Traz bênçãos, traz proteção, traz a sabedoria, né? Então, nessa manhã, que outras pessoas possam ouvir o evangelho, né? Quando a gente está nas redes sociais, as redes sociais, ela tá no mundo inteiro. Então, muitas pessoas estão ouvindo, né? A palavra, né? Saindo aqui das redes sociais para o planeta, né? Para o mundo inteiro. Irmãos, aqui eu vou ler só uma passagem aqui de Lucas, né? Que diz assim, muitas outras curas, né? Que Jesus, ele fazia muitas curas e muitas pessoas. Diz assim, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos diferentes, moléstias, e lhe traziam, eles os curavam, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram os demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendiam, para que falassem, pois sabiam ser eles o Cristo. Jesus, ele curava muitas pessoas aonde? Ao pôr do sol, certo? Aqui fala, irmão, esse pôr do sol, né? Que Jesus, ele gostava sempre de curar, né? As pessoas, né? As pessoas tinham lepra, as pessoas tinham demônio, né? As pessoas tinham vários tipos de doença, né? E aí os demônios sabiam que era Cristo, né? Oi,